Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para gravar, né, mais uma videoaula direcionada aos sétimos anos, né? Nós tivemos uma passagem pela Idade Média, na qual eu expliquei a vocês como o processo se deu, né? Seria necessário o apoio de um livro, mas o livro didático não tinha esse conteúdo, então eu tive que desdobrar na explicação. Agora vocês começam a tomar contato com o Trilhas e com o próprio livro didático de vocês. Se vocês pegarem o livro, o assunto que nós vamos trabalhar agora, que é o Renascimento, se vocês pegarem este livro aqui, ó, esse que é o nosso livro, na página 72, olha aqui, na página 72, vocês vão ter o capítulo que vai estar falando sobre esse assunto que eu vou fazer breves comentários, tá? Então, portanto, nós temos aí uma base escrita, né, sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando. Muito bem. O que é o Renascimento? E por que nós estudamos o Renascimento? Né? Nós estudamos o Renascimento porque ele é fundamental para o pontapé inicial da sociedade moderna que nós conhecemos. Né? Ela é o pontapé inicial do que nós chamamos de modernidade, é o primeiro passo, né, que vai se completar depois com a Revolução Francesa, que nós vamos ver o ano que vem. Muito bem. Por que o Renascimento é o primeiro passo para a sociedade moderna? Ora, porque ele ocorre na Europa, um continente que não é melhor nem pior que os outros, né? Em algumas características podemos dizer até que foi pior na história, mas que foi o continente que colonizou todos os outros. Foi de lá que saíram as pessoas que colonizaram a América, a África, num certo sentido, a Ásia menos, né? Porque as civilizações asiáticas são civilizações, como nós vimos no ano passado, e vocês gostaram bastante, são civilizações bastante desenvolvidas, eles têm valores muito bem fundados. Então ali você não chega e tira o que existe rapidamente, né? Muito bem. Então, por esse fato que a gente estuda o Renascimento, né? Se vocês forem citar 3 quadros importantes que eu já vi, ou que eu conheço, ou que já falaram, com certeza um dos quadros do Renascimento vai estar entre eles, que é a Mona Lisa, né? Então, houve uma revolução no pensamento europeu, né? E essa revolução no pensamento europeu, ela trouxe condições para que o mundo moderno começasse a se desenvolver, né? Então, basicamente é isso que faz com que nós estudemos o Renascimento, né? Agora, o que é o Renascimento, né? Bom, o Renascimento, ele recebeu esse nome na própria época. Isso é um pouco difícil na história, né? As pessoas que vivem na época darem o nome pelo qual ela ficou conhecido, o movimento ficou conhecido. E os renascentistas italianos, eles deram esse nome mesmo, porque a ideia era essa, a ideia era de renascer, né? Se você está renascendo, significa que você morreu, né? Ou que algo morreu, ou que algo impedia que a vida se desenvolvesse. Era mais ou menos assim que os pensadores, que os filósofos, artistas principalmente, renascentistas, enxergavam e entendiam o fim da Idade Média, né? No vídeo que eu falei sobre o fim da Idade Média, nós falamos bastante sobre o horror que foi o fim desse período, né? Com a peste negra matando quase metade da população nas cidades mais próximas ao litoral. As cidades mais interioranas tiveram uma certa proteção em relação a isso, né? Com muita fome, né? Foi um período assim grotesco, né? Em que você tinha aquelas marchas religiosas, né, de indivíduos que se automutilavam porque achavam que Deus estava punindo os homens,
né? Então, tudo isso passa a ser questionado. Quer dizer, houve um limite, parou, aquilo ali não dá mais. Daqui, esse tipo de justificativa da existência. O que é isso, professor? Ora, essas respostas que se dá para os problemas que a gente tem, elas não dão mais conta disso. Né? Naquele período não davam mais conta daquilo que eles viviam. Né? Então foi necessário que se criassem novas verdades. Ah, mas eu crio como? Eu fico pensando e sonho e tiro? Não, você tem um método. Né? Tudo existe um método, um caminho, uma forma de se fazer. Né? Aliás, As Regras do Método é o livro de um dos pensadores, de um dos filósofos bastante influentes nesse pensamento, que é do pensamento nessa época, que é o René Descartes, né? Que é o autor daquela frase que todo mundo conhece, né? Penso, logo existo. Né? Então, aquela sociedade chegou ao fim. Né? Nós tínhamos algumas cidades ainda, alguns burgos que estavam, por serem bem fechados, né, e por estarem em regiões que teriam menos contato com mobilidade das navegações, estavam um tanto quanto protegidos em relação à peste, né? Devastados, porém protegidos num certo sentido. Então, nesses lugares se começa a desenvolver então o pensamento e as atitudes renascentistas, né? Muito bem. Qual é a primeira característica do pensamento renascentista? É o humanismo, né? Humanismo é um conceito que a gente acaba usando até hoje. Até hoje você discute, poxa, você é humanista, não é? Né? O que você é? No que diz respeito a uma visão de mundo que valoriza ou que tenta valorizar a expressão humana, a experiência humana, e não um discurso desenvolvido que você é obrigado a aceitar. Né? Então isso é uma das características. O humanismo. Eu só posso afirmar aquilo que eu vivencio. Se eu não vivenciei, eu não posso afirmar. É o campo da vida concreta, humana, que passa a determinar o que é verdade. E não, por exemplo, um livro religioso. Os renascentistas vão ser bastante críticos à ideia de você utilizar dogmas religiosos. Vai ser o primeiro momento de ruptura com o pensamento religioso na Europa. O segundo vai ser o iluminismo. Né? Muito bem. A partir do humanismo, o que passa a acontecer? Vocês têm aí no livro várias imagens que representam isso daí, né? Que representam o cotidiano, como esse cotidiano muda, né? Ao longo do tempo. Né? Nós temos aqui, por exemplo, na própria página 72, nós temos uma fotografia de Veneza, né? Que é uma cidade que perdeu muito na peste, mas que vai ser um dos berços do Renascimento. Né? A Itália vai ser o berço do Renascimento. Era Itália já, professor? Não, ainda não era Itália, eram vários reinos separados. A noção de nação vai surgir depois, ainda não existe. Mas os reinos que formavam a Itália, né, eles vão ser os primeiros lugares onde vai se desenvolver o Renascimento, né? Onde a arte, principalmente, vai se desenvolver, né? Com pelo menos duas figuras importantíssimas, né? Um gênio chamado Leonardo da Vinci e outro gênio da arquitetura, que é o Michelangelo Buonarroti, que vai ser um escultor que, inclusive, vai fazer outra obra que é extremamente famosa do Renascimento, que é o teto da Capela Sistina, onde tem a figura de Deus e Adão e aquelas mãos assim se juntando, que vocês já devem ter visto em algum lugar. Né? Essa imagem é da época, desse período do Renascimento. Né?
Outra característica importante do Renascimento é perceber uma coisa. É perceber que se nós estamos renascendo, existiu algo antes. Ora, esse algo antes foi Roma e Grécia. Então, grande parte dos valores da filosofia grega e da filosofia romana, se é que podemos dizer que é a filosofia, eu acho que a Roma se desenvolve mais na questão do direito, mas enfim, né, você tem Sêneca e outros pensadores. O que nós temos aí? A arte grega vai ser valorizada, né? Vai ser valorizado, por exemplo, o corpo humano, né? Porque a Grécia não via o corpo, a imagem do corpo nu, como pecaminosa. Isso é uma concepção cristã, né? Então o corpo ele passa a ser representado nas obras de arte. Por isso que você tem muitas esculturas renascentistas com o corpo nu, né? Você tem um quadro belíssimo que é o Nascimento de Vênus. Olha aí, já outra referência a Roma, né? A deusa Vênus, que é a mesma que Afrodite na mitologia grega, né? O Nascimento de Vênus, que é um quadro famoso, né? Em que aparece uma mulher seminua, né? A nudez passa a não ser mais condenada. Se alguém pintasse um quadro assim na época da Idade Média, essa pessoa seria queimada viva pela igreja, né? Então, o Renascimento ele traz como primeira característica isso daí, o humanismo, a experiência humana, as dimensões humanas, né? O corpo humano, os desejos humanos passam a ser observados e analisados na arte e no pensamento. Tá bom, professor? Tá. E o que isso muda na vida das pessoas no dia a dia? Muita coisa, né? Porque os burgos, lembra que eu falei dos burgos? Os burgos começam a se tornar o centro econômico do mundo europeu, né? Então as atividades que são consideradas interessantes são as atividades que produzem os bens que vão ser comprados e vendidos. Tá, e daí? Mas o que isso tem a ver? Ora, isso tem a ver que você vai gastar mais tempo pensando em como fazer coisas, desde uma camisa até uma mesa, do que ficar pensando em rezar apenas. Né? Estudos de ótica, né? O que é ótica, professor? O que mexe com isso aqui, com a visão? A ótica é onde comprou óculos? Não, ótica é uma área do conhecimento que trabalha com a luz, com a visão, com essa ideia, né? Aqui grandes estudos vão ser feitos por astrônomos, né? Como o Michelangelo e o Galileu, né? Desculpe, com o Galileu, com o Copérnico, né? E com Giordano Bruno, que vai ser aquele, eu me lembro que eu comentei com vocês, que eu tinha esquecido o nome, lembra? Lembram de um cientista italiano que não negou a sua teoria e foi queimado vivo, o Giordano Bruno, tá? Muito bem. Tá. Então as pessoas vivem mais a vida no sentido físico da coisa. Sim, no sentido concreto da coisa, né? Tá, tem outra característica esse renascimento? Tem, né? O antropocentrismo, né? Que é algo que vocês vão estar estudando aí, ó. Aqui na página 78 tá falando do humanismo. Um pouco antes fala da Itália, né? Aqui vocês têm o quadro que eu fiz referência, ó, na página 79. Olha, aqui, ó, o Nascimento de Vênus, né? Esse quadro, ele é extremamente significativo, né? Porque além de aparecer uma mulher nua e ser uma deusa pagã, ainda aparece vários outros seres que são ligados à mitologia grega. O que era proibido, né? Ver o corpo era proibido na Idade Média, né? A igreja proibia. Sim, o antropocentrismo, né? O que significa isso?
Ora, vem do grego anthropos, homem, centro, no centro. Então, a existência humana no centro da vida, e não o que existia antes, que era o teocentrismo, né? O pensamento religioso ou de uma suposta divindade no centro das ações. Tá bom. Daí. E daí, gente, que isso trouxe um conjunto de transformações importantíssimas, né? O Galileu, a partir dos seus estudos de ótica, né, ele conseguiu enxergar os planetas e quebrou a lógica do discurso da igreja que o céu onde morava Deus. Não, o céu é o espaço sideral. Após a atmosfera, você tem o espaço, né? O Galileu quebra isso. A igreja também dizia que a Terra era o centro do universo, porque ela não podia afirmar que algo criado pela divindade que ela defende não seria a coisa mais importante, portanto estivesse no centro. E de fato não é, né? Conseguiu-se provar que a Terra não é o centro nem do universo e muito menos do sistema solar, né? Que a Terra gira em torno do Sol, né? Que é uma estrela. Então todos esses estudos, todas essas afirmações, que pasmem, existem grupos de pessoas absolutamente tresloucadas que hoje negam essas coisas, afirmam que a Terra é plana, por exemplo. Né? Se a Terra fosse plana, o Magalhães, Fernão de Magalhães, nunca teria feito a volta ao planeta. Né? Todo barco que chegasse no horizonte não voltava. Por que eles voltam? Já pararam para pensar nisso, né? Imagino. Bom, uma característica importante da pintura, né? E aí quem sabe muito melhor do que eu, o professor Jair, né? Que pode falar sobre isso. Uma característica importante da pintura foi a noção de perspectiva, né? A ideia de que você ao pintar, você tem que dar a dimensão de profundidade ao desenho. Vocês estão vendo essa imagem que está aqui, né? Minha cabeça, ela está aqui na frente. Ela está na frente porque ela está próxima, né, do primeiro plano da cena, né? Se vocês olharem a porta ou a capa do Dark Side of the Moon aqui atrás, eles são maiores que a minha cabeça, mas ambas estão numa dimensão menor. Por quê? Porque elas estão mais longe. Quem criou isso na pintura? Os renascentistas, né? Então a técnica da perspectiva também é algo bastante interessante. Aí vocês vão falar, tá, mas é só desenho. Não é só desenho, isso é representação da realidade, né? Pinturas, né? Fotos, mais para frente, são representações da realidade. São representações daquilo que você acha representar melhor ou não a realidade. Elas são uma fonte historiográfica belíssima, né? Nós temos aqui na escultura, por exemplo, né? Olha aqui o que eu falei, na página 78 tem, né, a estátua, uma estátua que representa o corpo humano. Isso daqui foi, nossa, isso daqui é pecaminoso? Não, não é. Isso daqui representa uma das características do Renascimento, que é a valorização do corpo humano, né? Então, há uma revolução bastante grande, né, no que diz respeito ao pensamento e ao comportamento das pessoas, né, a atitude das pessoas, pelo menos as pessoas que tinham mais cultura. Já houve uma época em que dinheiro tinha uma relação com cultura, né? Por exemplo, existiam ricos comerciantes e esses bichinhos de luz. Existiam ricos comerciantes, né, que pagavam para esses artistas fazerem obras, né? Pagavam para ouvir palestras, né? Não eram ricos como os de hoje, que são muito ignorantes. São ricos que queriam ter cultura, né? Isso vai acontecer no iluminismo também depois. E aí, o que acontece? Eles são chamados de mecenas, né? Porque são indivíduos que pagam para que a arte venha a ser desenvolvida,
né? Aqui o autor fala ainda um pouquinho, na página 82 e 83, sobre o cotidiano nas cidades italianas e algumas atividades de lazer. E aqui um dos quadros mais famosos da história, né? A Mona Lisa, que com certeza todos vocês já viram, é um dos quadros mais importantes da história, né? E aí nós entramos nesse indivíduo que é maravilhoso, que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele foi um grande filósofo e artista, né? Outro desenho dele, o Homem Vitruviano, né? Ele analisa no desenho o movimento e as dimensões do corpo humano, né? O ano passado, com os sétimos do ano, nós fizemos a experiência de medir as pessoas com o braço aberto, né? A dimensão do braço aberto com a outra proporção que ele colocava, e todos chegaram, os que fizeram, chegaram à conclusão de que o Da Vinci estava correto, né, no seu estudo. Muitos corpos foram analisados, né? Os caras, para pintar, para fazer escultura, eles analisavam corpos evidentemente mortos, né? Não ia cortar uma pessoa viva para ver, enfim, acho que não, né? Então, o que acontecia? Para ver a densidade, o tônus muscular, como que eram os ossos, o que era contorno, né? Tudo isso dá um imenso trabalho, né? E é necessário ter muito amor à arte para fazer isso. Leonardo da Vinci, ele construiu outras obras, né, que, embora nunca tenham sido colocadas em prática, elas demonstravam uma inteligência muito acima da época em que ele vivia, né? Há uma tentativa de helicóptero que ele cria que é muito interessante, né? A ideia de submarino, né, também passa pela mente do nosso amigo Leonardo da Vinci, né? A descrição do Leonardo da Vinci que vocês têm é bastante curta, então eu não vou ficar me aprofundando, né? E aí é interessante que vocês entendam também uma outra figura um pouco não muito interessante, né, do século XVII, né, que é William Shakespeare. Vocês com certeza conhecem uma peça dele, daquele casal de jovens que se amavam e as famílias se odiavam, que é Romeu e Julieta, né? As peças do Shakespeare, elas são clássicas, né? Os dilemas dos personagens que ele descreve lá no final do século XVI, início do XVII, elas são, até hoje, nós passamos pelos dilemas dos personagens que existem nas obras dele. Também é uma outra pessoa de grande destaque, né, no período renascentista. Há também Erasmo de Roterdã, né, que vai escrever uma obra chamada Elegia à Loucura, né, no qual ele vai usar a seguinte estratégia. Ele quer falar mal do fato da igreja estar se metendo na política, da igreja estar se metendo no judiciário. Ora, se ele falasse isso abertamente, ele ia ganhar muitos inimigos. Qual é o truque que ele usa? Quem é o personagem que descreve as atitudes tresloucadas da igreja? A loucura. Então, caso ele fosse acusado de mal, ele falou, não, pera um pouquinho, eu tô fazendo uma comédia, ó. Quem tá falando mal da igreja é a loucura é louca, eu tô aqui de boas, né? Claro que eu tô fazendo um comentário muito simples, mas é uma obra muito inteligente, né? Há também, nessa época começa também aquela ideia da busca de regiões paradisíacas no mundo, de novas regiões no mundo. A ideia de sair da Europa, né, de sair do confinamento espacial, começa a acontecer. Não só pelo desejo de conhecer o novo, aliás, muito pouco por isso, mas pelo comércio. Quando nós falarmos das grandes navegações, nós vamos estar falando disso.
né? Então, o livro de vocês, eles têm aí cerca de 8 páginas, né? Este livro tem cerca de 8 páginas que podem, de alguma forma, auxiliá-los, junto com a videoaula, né? A entender o que foi esse período chamado Renascimento, tá ok? Então eu vou pedir a vocês que façam o primeiro exercício de história do caderno Trilhas 1, tá? Que ele fala sobre o Renascimento, né? E também vou pedir a vocês que realizem as questões de 1 a 8 da página 90. Essas questões aqui, ó, tá? Que tem esse globo, estão vendo aqui, ó? Página 90, de 1 a 8. Nossa, professor, quanta coisa. Não é não. Vocês têm tempo para fazer. E aquela coisa, tendo dúvidas, eu tô aqui, né? Basta você postar dúvida no mural, né? A professora Gabi também tá aqui, né? Para dar uma força, né? Ótima professora. E aí a gente vai indo para frente, bola para frente, e vamos seguindo aquilo que nós temos que seguir, tá ok? Beijo, um abraço para vocês. Tomem muito cuidado porque o Covid ainda não acabou, pelo contrário, né? A nova onda, não sei se vocês viram, mas a nova onda na Europa começou a matar de novo, né? Nós tivemos recorde de morte na Europa. Então tomem muito cuidado com esse vírus, tá? Ok, pessoal? Então até a próxima. Dúvidas, deixem anotadas no mural. Enche o mural de dúvidas, adoro responder perguntas. Falou, gente, um abraço.